Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida sempre. Continuamos com o nosso devocional diário. Se você está acompanhando a leitura da Bíblia toda, hoje estará lendo Salmos do capítulo 101 até o capítulo 104. E no Novo Testamento chegamos ao capítulo 14 de 1 Coríntios. Vamos lembrar que Paulo está tratando de dons espirituais desde o capítulo de número 12 e agora ele vai voltar a falar, principalmente sobre o dom de línguas e o dom de profecia. E ele vai dizer para nós procurarmos com os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Então Paulo está orientando, profetizar é a melhor coisa a se buscar. Porque profetizar é falar da palavra, falar do conhecimento de Deus, falar da revelação do Senhor aos corações da igreja. Olha o que ele vai dizer sobre a profecia. O que profetiza, diz o versículo 3, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Ou seja, a profecia traz edificação, exortação e consolação. O que profetiza edifica a igreja, diz o versículo de número 4. E lá no versículo de número 2, ele vai dizer assim: sim, também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então, ele está dizendo, a profecia edifica a igreja, nós temos que procurar a edificação e a edificação de todos. Ele diz no versículo 24, se todos profetizarem, entrar um incrédulo, indouto, é ele por todos convencido e por todos julgados. Tornam-se-lhe manifestos segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Veja que Paulo está aqui exaltando o dom de profecia, o dom de nós podemos falar. Vamos lembrar que a profecia é para edificação, para consolação, para encorajamento. Não é aquela profecia de vaticínio ou a ideia de alguma coisa futura que irá acontecer. A profecia, no sentido que Paulo está falando, é a ministração da palavra. É a pessoa poder pegar a palavra e transmitir a palavra. Ninguém pode dizer assim diz o Senhor, se não foi o próprio Senhor quem disse através da sua palavra. Tanto que ele vai dizer, quando no versículo 29, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Como nós julgaríamos uma profecia se ela fosse falar alguma coisa futura? Não, ele está falando, os outros julguem de acordo com que a palavra, traga o crivo da palavra, para saber se aquela profecia realmente vem da parte do Senhor ou não. Ele diz no versículo 31, porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. É o que Paulo diz sobre o dom de profecia, e que nós procuremos isso, levar a palavra, buscar a palavra, profetizar, falar da palavra ao nosso próximo. E aí ele vai falar sobre o dom de língua. Parece que lá na igreja de Corinto estava tendo uma confusão relacionada a isso. Será que mudou isso em nossos dias? Ele diz no versículo 2, pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que a ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. No versículo 4 ele diz, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Há várias linhas de pensamento. Alguns acham que Paulo está falando aqui de uma maneira irônica, ele falando tem que edificar a igreja, mas quem fala em língua edifica a si mesmo. E ele está dizendo, quem fala em línguas não fala aos homens, fala a Deus. Ou seja, a oração em línguas, você pode orar em língua, pode falar em Deus, mas isso deve ser feito em particular. É você falando com Deus, é o que a Bíblia está dizendo aqui para nós. Diz o versículo 9, assim vós, se com a língua não dissertes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Paulo está dizendo, se você fala em línguas, você está falando a Deus, você vai falar, as pessoas não vão entender. E como ele vai dizer amém? Ele vai perguntar um pouco mais aqui abaixo. Veja que Paulo, ele não proíbe o falar em línguas, entenda isso, mas tem que haver intérprete. Olha o que ele diz no versículo 18, dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja, verso no versículo 19, marca aí, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Paulo está dizendo, não adianta eu sair falando outras línguas, falar línguas estranhas e não ter edificação para a igreja. Preciso falar 5 que façam com que as pessoas entendam, do que falar 10.000 em outras línguas que não vão trazer edificação para a igreja. É o que Paulo está dizendo para nós aqui. Ele vai deixar muito claro no versículo 27 que no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, isso sucessivamente, e haja quem interprete. 28, não havendo intérprete, fica calado na igreja,
falando com si mesmo e com Deus. Veja que Paulo está dizendo, ó, línguas não tem nenhum problema, mas embaixo ele vai dizer que não é para proibir falar em línguas, mas as línguas no sentido de falar na igreja só deve ser dito se houver intérprete para aquelas línguas, para que a igreja seja edificada. Seja edificado. Ele vai dizer que você pode até falar em outras línguas, mas também que você procure interpretar. E por isso ele vai terminar. Portanto, meus irmãos, versículo 39, procurai com zelo o dom de profetizar. Mais uma vez, ele incentiva o dom de profetizar. Mas não proibais de falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com ordem e com decência. É como Paulo vai ensinar para nós aqui acerca de outras línguas, acerca da profecia. Não é para proibir falar em outras línguas. Línguas é um dom, e é um dom que Deus, ele nos dá, ele dá à igreja, sim, mas no sentido de profetizar, no sentido de falar na igreja, e a igreja precisa haver intérprete para que a edificação seja para toda a igreja. Senão, ore, você pode orar em língua, sim, mas é uma oração particular, não é algo para ser feito, para ser visto, para ser ovacionado por outras pessoas. Não funciona dessa maneira, é o que Paulo está orientando aqui. E aí ele vai dar a ordem do culto, versículo 26. Que fazer, pois, irmãos, quando você unir um tem salmo, outro em doutrina, trazer revelação, o outro tem língua, o outro interpretação, seja tudo feito para a edificação. Veja que Paulo insiste, edifique a igreja, leve a igreja à edificação, através de levar a palavra com entendimento, para que todos possam entender a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida sempre, e a paz do Senhor.